espiritualmente. Então, esses pontos aqui que ele fala, veja só quantas vezes quando fala aqui, talvez precisamos recomeçar diante de um relacionamento, seja com amigos, seja no trabalho, seja em alguma situação. E é difícil, né? Como foi feito algumas perguntas, sempre tem essa pergunta: é mais fácil você perdoar ou você pedir perdão? É mais fácil, né? Porque você pedir perdão, né? Então, recomeço para uma vida, muitas vezes é preciso pedir perdão ou perdoar a alguém. E aqui também diz assim, de uma mudança de carreira. Por exemplo, muitas vezes a pessoa tem uma profissão, vai mudar, né, recomeçar, ou estudou. Quantas pessoas fazem 2, 3 faculdades, né? Estuda e não sabe em que área vai trabalhar. Às vezes faz direito, às vezes faz letra, às vezes vai fazendo medicina, você fica. E às vezes exerce uma carreira, uma formação que fez, mas depois não vou recomeçar em outro. Então não é fácil, muitas vezes você largar tudo e você vir para recomeçar em outra área que você nem conhece. Será que vai dar certo? Então tudo isso é muitas informações que nós temos. E esse é um recomeço. E diz aqui também, da luta pela sobrevivência. Muitos de nós estamos correndo para sobreviver na situação que nós estamos vendo hoje. Principalmente nós, né, irmão? Aqui nós estamos no comércio, a situação não está fácil e cada vez ficando mais difícil, porque o dinheiro está subindo. Nós estamos sobrevivendo pela misericórdia de Deus, porque as contas vão chegando, as dívidas vão chegando, e muitas vezes o dinheiro que você consegue não dá nem pagar as contas. Então nós estamos recomeçando um recomeço de sobrevivência. É que a Bíblia está dizendo, nós estamos caminhando, porque a Bíblia diz que os justos viverão pela fé. E por isso, quando eu olho assim, digo, meu Deus, as coisas estão difíceis, mas eu sei que tudo sempre vai ficar. Vai ter que chegar uma hora que vai ter que abandonar tudo para nós vir. E diz aqui também, de uma queda espiritual, que muitas vezes acontece na vida, né? De nós mesmos, de uma queda espiritual. Nós temos que recomeçar. Pedir a Deus para que isso não venha atingir nenhum de nós. Mas nós sabemos que o mundo que estão vivendo, as coisas estão acontecendo. A primeira coisa que atinge é a nossa vida espiritual. Porque existem 3 áreas na nossa vida que, quando uma das 3 não está bem, uma vai atingir na outra. Se você não está bem de saúde, você atinge a área espiritual, né? Se está bem fisicamente, você atinge espiritual. Quando você não está bem espiritual, financeiramente vai lhe atingir. E assim, existe uma área, essas áreas da nossa vida que uma situação vai tentando atrapalhar a outra. E por isso nós temos que recomeçar em muitas situações. E diz aqui também, da perda de um ente querido. Muitas vezes nós temos que recomeçar a aceitar uma perda de um ente querido. Porque na esperança de ver ele ressuscitar em Cristo, nós se preparar para ressuscitar também, se nós vier dormir e ressuscitar junto com ele. Então muitas vezes nós temos que recomeçar a aceitar uma situação que muitas vezes nós não fomos feitos, por isso que nós não aceitamos, porque nós não fomos feitos para morrer. Eclesiastes diz isso, Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Deus colocou no nosso coração a eternidade. Por isso que nós não aceitamos, por mais bonito que a pessoa esteja, mas nós não aceitamos. Mas Apocalipse fala que deve entrar daqueles que dormem no Senhor, porque deve ter as suas obras nos acompanham, vai ter uma experiência de ressurreição de Cristo Jesus. Então diz aqui, né? A perda do ente querido. E no outro de um diagnóstico médico. Você passar no médico, o médico diz: você está com um problema sério. E agora? Quantas pessoas estão passando por um problema desse na vida? Você vai lá e o seu exame diz: você está com câncer. E você vai ter que fazer um tratamento pesado. Nós estamos sempre orando, quem faz parte do meu pequeno grupo sabe disso aí. E aqui às vezes eu falo também uma irmã de uma família amiga nossa, que está com câncer no olho, e esse câncer já está bem avançado, que o tumor está empurrando o olho para fora. E não pode fazer cirurgia, não pode mais fazer mais nada. Só orar e entregar a vida dela a Deus.
Então, quando você chega no médico, o médico diz: "Ih, só por Deus, só o milagre." Aí vai ver, aí o recomeço. Então, por isso, resumindo tudo, irmão, o recomeço de tudo é nós aceitar Jesus como nosso Salvador. Porque ele já. Mas tem algumas coisas que vai ver. Aqui diz também, e todos precisamos recomeçar espiritualmente. Esse é o ponto-chave. Todo dia nós precisamos recomeçar a nossa vida espiritualmente. Por isso que nós precisamos de ler a Bíblia, orar, frequentar a igreja, nunca deixe de congregar. Porque nós temos que recomeçar todos os dias. Hoje, amanhã já é outro dia. O dia é feito da água, não volta, né? O dia de hoje não volta mais. Talvez você esteja aqui hoje, você pode estar amanhã. Mas o que aconteceu hoje vai ser tudo diferente. É isso que muitas vezes acontece. E aqui diz assim: recomeçar exige coragem. O termo coragem vem do latim, que aí é umas palavras que eu não vou ler, que é a junção de duas palavras, ou que nesse caso significa coração, e tem outra palavra no latim que diz de ação, e a ação que vem a partir do coração. A capacidade de enfrentar um desafio externo com uma motivação interna. E isso fica mais belo quando Deus trabalha dentro de nós para enfrentarmos os desafios maravilhosos, não é? Maravilhosos não é. Coragem e habilidade de enfrentar os medos, os perigos e as incertezas é ter audácia, independência de fé e confiança. Então, tudo isso, para nós recomeçar, muitas vezes precisamos só duas coisas: ter fé em Deus e confiança. Hoje eu estava falando isso aí sobre o irmão. Muitas vezes o medo, porque o pecado ele faz isso aí. A primeira coisa que Adão e Eva pegou, a primeira coisa que ele fez foi ter medo, e depois ele se escondeu de Deus. Então, muitas vezes o medo de evangelizar alguma pessoa, de chegar em algum lugar, nós temos esse medo. Às vezes, no lugar que nós vamos, depende do lugar que nós vamos, mas para chegar, para ir àquele lugar ali, é bem difícil. Então, muitas vezes, vai ter medo das coisas, mas nós temos que ter fé e confiança no Deus que nós servemos. Porque a Bíblia diz a Bíblia diz lá em Mateus, capítulo 28, que Ele vai estar com nós todos os dias da nossa vida, até a consumação do céu. Isso é uma certeza que nós temos, certo? E Salmo diz que os anjos de Deus acampam ao redor daqueles que o temem. Então, essa certeza nós temos. Então, nós, é isso que muitas vezes nós temos que pensar. O inimigo, ele tem que temer a nós. Não é o inimigo se levantar e não temer dele. O inimigo, ele tem que temer. Na hora que você chegar, ele tem que baixar a cabeça, porque ele não vence Jesus Cristo. Nós somos vencedores de Jesus. Agora não pode acontecer o que aconteceu lá em Atos, que fala assim, que diz que conhece, o Espírito Imundo fala: eu conheço Jesus e sei quem é Paulo, e tu quem sois. Então nós estamos chegando no tempo da história que nós temos que se consagrar todos os dias da nossa vida, porque o inimigo está irado, e a vontade dele é enfiar a cara de cada um de nós no chão. Então por isso nós precisamos para se santificar e estar em comunhão com Deus todos os dias, recomeçar todos os dias que nós precisamos. E diz aqui também: na saga do conflito entre o bem e o mal, o pecado infelizmente encontrou lugar neste mundo e em nosso coração. Tudo que era perfeito e belo se manchou. Tudo que era perfeito e belo se manchou com o pecado. E o pecado ele atingiu da raça humana, o planeta Terra todinho ele atingiu. Dos animais, as plantas, tudo. Você vê quão terrível é o pecado.
como Ele consegue. E muitas vezes vai ver isso acontecendo aí, por causa de destruição, né, de enchente, de tudo. Mas tudo isso acontece porque Deus também permite. Porque, como eu falei no primeiro dia, nós fizemos um contrato com Deus. E nós, muitas vezes, um contrato é uma aliança que nós fazemos com Deus. E muitas vezes é não cumpre. E se nós não cumprimos, o contrato está. Se você não me obedece, se você não aceita, vai vir as consequências. E as consequências vêm. Por exemplo, quando Deus falou para Adão e Eva não comer daquele fruto, e eles foram lá e comeram, ele sabia que eles iam morrer. Mas pela misericórdia de Deus, como eu falei no começo, que o cordeiro morreu antes da fundação do mundo, mas morreu o cordeiro para que Adão e Eva não morressem naquele dia. Então, vem as consequências. As coisas vêm acontecendo. E muitas vezes é isso. Aí diz, Mário, mas Deus trouxe um novo começo com Jesus Cristo. O impacto da vida de Cristo foi tomado e Ele zerou a história. Ele zerou a história. A contagem dos anos voltou ao começo. Foi uma nova chance ao mundo. E diz mais, hoje vamos refletir sobre a encarnação de Cristo, sua primeira vinda ao mundo, que definitivamente virou o jogo do grande conflito. E sobre isso que vamos aprender cada vez mais. A partir de agora nós vamos entrar nesse ponto. Aí nós vamos lá para no início do Evangelho de João, aponta não somente para o futuro, o que Cristo iria fazer, mas para o passado, o que Ele fez e que Ele é. Então, tudo o que Ele já fez no passado, o que Ele está fazendo agora e o que Ele vai fazer no futuro. E como nós vamos para aqui para João, nós estamos em João capítulo versículo 14, nós vamos ficar em João capítulo versículo 1, que diz assim, João diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Quando nós vamos, diz aqui também em João capítulo versículo 3, diz, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Amém? Amém. Então você vê como Jesus vai trabalhando aqui. E quando nós vamos para Colossenses capítulo 1, nós vamos sair de João para Colossenses, para frente um pouquinho, né? Coríntios, depois de Coríntios, Gálatas, Efésios, depois de Efésios, Filipenses, Colossenses. Amém? Colossenses capítulo 1, versículo 13, 14, 15 até o 17. Quem achou, diga amém. Amém. Vamos para ler o texto. A palavra do Senhor diz: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho, do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Versículo 15: Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Versículo 16: Pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e sobre a terra, as invisíveis e as invisíveis, seja trono, seja soberania, que principados, que potestades, todo foi criado por meio dele e para ele. E o versículo 17: Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Amém? Ele que é Jesus Cristo. Quando nós vamos também para Hebreus capítulo 11, sai para frente mais um pouco, nós estamos em Colossenses, Hebreus capítulo 11, versículo 1, 2 e 3.
11, do 1 ao 3. Amém? Amém. A palavra do Senhor diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se espera e a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Aí versículo 3 agora. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que visível veio a existir das coisas que não aparecem. Amém? Então esses textos aí nós já entendemos o que Jesus veio fazer e que plano de salvação foi esse, que recomeço aconteceu na vida de cada um de nós hoje. O trabalhar de Deus desde a fundação, desde a criação dos seres humanos até a data de hoje. Nós vamos entender aqui, mais na frente um pouco, o interesse da salvação de cada um de nós, quem é que está trabalhando pela salvação de nós. É bem interessante também. E diz aqui, ó, em João 1,14, a Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O termo usado para habitar significa habitar em uma tenda, acampar. Ele também ocorre no livro de Apocalipse, quando o apóstolo João falou que Deus vai morar e fazer sua tenda entre seu povo. No capítulo de Apocalipse, capítulo 21, versículo 3. E estende seus tabernáculos sobre seus filhos em meio às perseguições. Ou seja, cuida deles. João também fala no capítulo 1, versículo 14. E o ponto mais alto da introdução desse evangelho, nesse verso, diz assim: a palavra, o agente da criação, se tornou criatura, aquele que trouxe o universo à existência, nasceu dentro do universo como um ser humano. Ele se vaziou. Lá em Hebreus fala que Deus se vaziou para vir para essa terra, para sofrer e ficar igual a um de nós. Só uma diferença: ele não pecou. Hebreus fala também que Jesus, quando ele veio aqui, ele ficou menos do que um anjo. Se rebaixou a menos do que um anjo, para ficar igual a nós. Veja que coisa, que recomeço, como ele se entregou. E o pior de tudo, irmão, quando você vê onde Jesus se entrega, morreu por cada um de nós, aqueles pregam, e se enviaram na sua mão, nos seus pés, e nós olhamos assim: poxa, o que eu estou fazendo? Diz aqui, ó, Jesus se fez humano para estar perto de nós. Gostamos de estar perto de quem amamos. Não é possível amar e não querer estar perto. Não é possível, né? Amar Jesus e não querer estar perto dele. Não é possível Jesus amar nós e não querer estar perto de nós. Quando nós amamos, nós não queremos estar junto, nós é o melhor para aquela pessoa, nós dá tudo, né? Principalmente quando você está namorando, né? Você está namorando, você quer estar perto, você quer dar tudo. Então foi o que Jesus fez por cada um de nós. E é o que ele faz ainda hoje, porque ele quer estar perto de nós. Amém? E diz aqui também: assim, por muito nos amar, Jesus, em harmonia com o Pai e o Espírito Santo, decidiu se encarnar, humanizar, para chegar perto de nós. Não é por acaso que um dos títulos de Cristo é Emmanuel, Deus conosco. Lá em Isaías fala isso aí. Um dos títulos de Jesus é esse: Deus conosco, Emmanuel. Amém? Então Jesus sempre quis, depois que o pecado entrou no mundo, depois que tudo aconteceu, veio esse plano da salvação que já tinha feito desde a fundação do mundo, e Jesus Cristo recomeçou
Por isso que o tema de hoje é esse: um novo recomeço. Enquanto nós vamos aqui para Mateus capítulo 1, Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1, versículo 23. Amém? E diz assim a palavra do Senhor. Amém ou misericórdia? Amém. Amém. E eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome Emanuel. É isso? Deus conosco. Esse texto está lá em Isaías, capítulo 7, 14, 9, 6 também. Está em 2, mas vamos para Isaías rapidinho. Isaías. Nove, 6. Depois ainda vai passar. 9, 6. Amém? Amém. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Amém? Amém. Você volta uma folha e vai para Mateus, para Isaías capítulo 7, versículo 14. Isaías 7, 14. Voltando só uma folha. Amém? Amém. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal, e eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho, e lhe chamará Emanuel. Amém? Então, nessa palavra de Deus, e diz aqui, ao se tornar humano, Jesus se aproximou mais do que nunca de nós. Ele veio conhecer nossas lutas e nossas dores. A se aproximar mais de nós, ele veio conhecer nossas lutas e nossas dores, sentindo na pele. Será que ele não sabia? Sabia, mas ele veio. E ele veio e foi tentado em tudo. Mas graças a Deus que ele não pecou, porque o propósito dele é que Deus sabe. Porque onde a Bíblia diz que aonde Adão errou, onde Adão pecou, Jesus não pecou. Amém? Amém por isso, né? E diz aqui, experimentou as necessidades pelas quais passamos, ao mesmo tempo nos revelou a glória de Deus. Passou por tudo isso e ainda estava mostrando a glória de Deus na vida das pessoas. E o poder de cura, né? O poder de tudo. E Deus disse que ele foi menor, porque se nós crer, nós vai mais do que ele. Esse é o poder e a palavra que ele disse. Amém? É forte, né? Diz aqui, os apóstolos viram a sua glória como do unigênito do Pai. Cristo é uma fonte inesgotável de boas-vindas. Muitos evangelhos em um só. Ao contemplá-lo, lembramos que Deus é poderoso, mas também que é o amoroso. E ele teve a coragem de enfrentar tudo por nós e para nos dar um novo começo. Então, através de Cristo Jesus, ele veio para dar coragem, força, tudo para nós recomeçar. Então, irmão, existe a palavra de carinha do homem para levantar, é de Cristo. Então, só fica se você não
oportunidade para cada um de nós é dada. Todas. E quanto a porta da graça estiver aberta, nós temos esperança de salvação. Não só nós, mas todos aqueles que caíram, aqueles que estão fora, aqueles que não ouviram a palavra, que é para isso que a palavra vai ser pregada nos 4 cantos do mundo para poder Cristo voltar. Ninguém vai se justificar que não houve oportunidade, não houve um recomeço para que isso acontecesse. A Semana Santa desse ano é sempre falando sobre isso aí. Do que Deus Jesus fez para nós. E essa Semana Santa desse trimestre, desse ano, foi muito sobre isso aí. Você tem que levantar, você tem que aceitar, você tem que querer Jesus Cristo na sua vida. Porque o tempo está próximo, nós estamos vendo as coisas acontecendo muito rápido. Você pega nesse livro aí, praticamente em 8 países, vai ser entregue em todo o planeta Terra, onde o ser humano não vai entrar e você não vai conseguir entrar. As coisas acontecendo, então dando a oportunidade para o recomeço para cada pessoa. É isso que Deus quer na vida de cada um de nós. E diz aqui, Cristo nos salva sem ajuda humana. Está lá em Filipenses, ele salva nós sem precisar de ajuda humana. Não quer ajuda humana. Por que o escritor fala sobre isso aí? Porque tem pessoas, eu vou ler esse texto para vocês verem, lá em Efésios capítulo 2. Vamos para Efésios capítulo 2 aí, para vocês entenderem o que é Cristo nos salva sem ajuda humana. Muitas vezes nós não entendemos, mas o texto ele vai explicar para nós. Quando você vai para Efésios capítulo 2, versículo 8, aí nós vamos entender qual é o contexto e qual é o significado dessa frase. Nós vamos ler o capítulo 2, versículo 8 e 9 de Efésios. Amém. Amém? Amém? Amém. Então vamos. Versículo 8 diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. E o versículo 9 agora diz: não de obra, para que ninguém se glorie. Não de obra, porque muitas pessoas, e aos teus judeus, hoje ainda existe essa penitência, essa, como é que a pessoa fala, caridade. Como você, se você fizesse uma caridade, né, que você tinha um ponto no céu, você ia uma chance de salvação. Quando na verdade nós não somos salvos porque nós somos bonzinhos ou nós algumas coisas. Nós somos salvos porque Cristo morreu por nós. Você pode fazer o que quiser. Paulo diz que você pode dar a própria vida. Não é isso que vai fazer sensação. Você é sensação se você aceitar Jesus Cristo como seu Salvador. Quando nós aceitamos Jesus Cristo como nosso Salvador, automaticamente nós vamos fazer o bem. Ainda vai ter as obras vão aparecer por isso. Porque quando você vai olhar para Mateus, você vê que ele diz assim: tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber, tive nu, não me vestisse, estava preso, não me visitasse. Né? Só que no outro caso ele diz: tive fome, me deste de comer, e depois no final tive sede, me deste de beber, tive nu, me vestisse. Aí o servo diz: mas quando foi que isso aconteceu? Porque as nossas obras, irmão, ela acompanha nós. Ela não vai ser contra a salvação, mas ela vai acompanhar nós. As nossas obras vão acompanhar nós. Você vê, quem tem filhos aqui, você sabe. Quando você, por exemplo, se você faz um pôr do sol, se você faz um culto em casa, que a irmã Célia, uma irmã Paula, você fala direto assim do pai dela, que sempre fazer um culto de manhã e à noite. Então a obra dele, que ele deixou na vida delas, ficou marcada. E muitas vezes é isso que vai acontecer nas nossas vidas. O que nós vamos deixar para os nossos filhos. Essa é a obra que não vai acompanhar nós. Se eu devolvo o dízimo, se eu venho para a igreja, se eu faço o culto divino, o que é que eu faço? Como é que está sendo a minha vida? Essa é a obra que vai nos acompanhar. Não vai ser ponto de salvação. A única coisa que Deus vai perguntar
qualquer um de nós, que somos pai e mãe, o que tu fizeste com o filho que eu te confiei. Isso vai acontecer. Então, é isso que esse texto está querendo dizer. Nós não somos salvos pelas obras, nós não precisamos. Jesus diz aqui, ó, Cristo nos salvou sem ajuda humana. O segundo ponto aqui diz assim: Cristo nos salva com uma doação. Que doação é essa? Quando você vai lá para João capítulo 3, versículo 16, diz o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então ele se doou, ele fez uma doação por nós, ele morreu no nosso lugar. Quando nós chegamos no terceiro ponto aqui, diz assim: Cristo salva pelo sacrifício. Ele sacrificou-se. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E não existia o sacrifício ritual que tinha no santuário, tinha que morrer o Cordeiro. Ele foi um sacrifício sem defeito, sem pecado, para morrer no meu lugar. Ele é Cristo. Esse é um dos pontos que nós temos que reconhecer. Porque senão até hoje está matando o Cordeiro ainda. Mas ele morreu no nosso lugar, não precisamos matar mais o Cordeiro, não precisamos aceitar Jesus Cristo como nosso Salvador. Terceiro ponto, a hora está passando, vai terminar 8h30, falta 5 minutos, mas eu vou passar, eu vou terminar em Jesus. O quarto ponto diz que Cristo nos salvou pela expiação. Quando você vai para 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9, 8 e 9, capítulo 8, versículo 9, você vai entender isso aí. Mas eu não vou estourar a hora não, vamos para frente mais aqui. E diz aqui no quinto, diz que Cristo salva e eleva a criação. Esse texto está lá em Filipenses capítulo 2, versículo 7. Cristo nos salva e eleva a criação. Por isso que o Senhor veio e foi quando você vai lá para João capítulo 14, ele foi preparar um lugar para nós. Interessante que ele diz lá em João 14, vamos ler esse texto aqui, porque nessa discussão tem mais. João 14. Amém. Chega lá, eu estava olhando aqui mesmo. João 14, capítulo 1, 2, capítulo 14, versículo 1, 2 e 3. Amém? João capítulo 14, versículo 1, 2 e 3. Amém? Não se turbe o vosso coração, creia em Deus, creia também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim vos deveria dito, pois vou preparar lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Irmão, aqui ele está dizendo, ele ia para a casa do Pai preparar lugar para nós. Ele disse: na casa do meu Pai há muitas moradas. Se ele for preparar lugar, porque em aquele versículo 2 diz: não se tu vosso coração, na casa do meu Pai há muitas moradas. E depois ele diz: e vou preparar lugar. Mas lá no lugar é como fosse aqui, eu vou falar algumas vezes. Uma casa com vários quartos. Então ele foi preparar. E outra coisa, por que esse texto também fala isso aí, que ele diz isso aí em João? Porque na cultura do judeu, uma pessoa quando ficava noivo, ia se casar, tinha que pagar um dote ao pai da noiva, e tinha que sair para preparar uma casa, porque eles não casavam se não tivesse uma casa. Hoje acabou isso aí, mas quando eu era menino mesmo, quando meu pai sempre falava, os pais falavam: se tiver uma casa, se não tiver, vamos para uma casa de trabalho. Duas coisas que exigem: se eles trabalham, não querem trabalho da filha de quem? Não tem casa, não pode fazer uma casa, não tem casar. Vamos para uma casa. Hoje acabou isso aí, né? Hoje não tem muito mais isso aí, mas assim, era assim, até um tempo atrás era com nós. Mas na cultura
judaica era isso aí. Você tinha que pagar um dote para o pai, tinha que alguém preparar uma casa para depois. Você lembra daquelas passagens das 10 virgens que fala que as 10 virgens estavam esperando o quê? O noivo. E o noivo estava vindo do casamento. E tem um casamento. E esse casamento aí, elas estavam esperando eles. Mas ele sabia que quando tinha um casamento, naquela cultura, a casa que o noivo ia levar, a noiva estava toda iluminada, era uma coisa bonita demais. E a casa que ele vinha para vir buscar a noiva, na casa do pai, onde ele pagou o dote, voltava para voltar para a casa onde ele tinha preparado. Então, esse texto diz isso aí. Eu fui preparar, então, ele é o noivo, fui preparar um lugar, uma casa para cada um de nós. Amém, irmão? Estão preparados? O noivo está chegando. Deixa eu terminar aqui rapidinho. 8h30. Cheguei na hora certa, né? Muitos, além de revelar coisas negativas sobre nós, e a encarnação de Jesus revela o nosso valor diante de Deus. Certo? Quantas pessoas não falam, né? Isso não presta não, né? Isso é um cara que rouba e mata, isso é um... Mas Deus, Jesus, quando olha para nós, diz assim, não, ele ainda tem chance. E eu morri por ele. É isso que a Semana Santa está dizendo para nós. Jesus morreu por cada um de nós. Então quando o inimigo acusa, não, mas eu morri. Pai, tem misericórdia. E diz aqui, ó, Jesus nasceu aqui para nos salvar. Ele nos amou até o fim. Lá em João 13, mas não vou ler esse texto não, vou adiantar aqui. Deu tudo o que tinha, sua glória, sua adoração dos anjos, sua dignidade, para que a carne que ele havia assumido fosse humilhado, ferido ferida e morta em nosso lugar, ou em nosso favor. De uma coisa podemos estar certo: não dá para ficar neutro diante do que Jesus fez, faz e fará por nós. Então a pergunta é: qual deve ser nossa reação diante desses fatos? Não tem como ficar parado. Então a oportunidade para cada um de nós hoje é essa. Quem está feliz e quem está preparado para fazer algo por reino de Deus, levanta a mão em nome de Jesus, que é isso que nós precisamos. E o céu está tendo foto. Amém? Porque é isso, irmão. Nós ou nós faz alguma coisa por reino de Deus, ou nós fica. Estava falando com o irmão lá de Altinho. Irmão, nós temos uma missão. Hoje em dia, e as igrejas aí, sempre falo com o irmão Marcos, que vai lá no mercado do prefeito conversando com ele da CBR. Diz que lá na CBR tem mais de, hoje aqui a igreja daqui tem mais de 2.000 membros. 2.000 membros aqui. Quando sai para fazer um trabalho missionário de evangelização, de ter que levar um folheto, não chega a 50. 950 fica em casa, mais de 950, 1950 fica em casa. Ele disse, irmão, a situação está difícil. Agora por quê? Porque as pessoas têm um corre-corre na vida, o dia, todo dia. Chega aqui, os que vai para a igreja, chega na igreja, senta, ouve a mensagem, e pronto, eu fiz minha parte, vou para casa, tomo banho, tem quando for no outro domingo ou na outra quarta-feira, tudo e volta. Mas o trabalho é ainda além disso, porque nós somos chamados, nós fomos salvos para salvar pessoas. Então, é isso, e é isso que a Semana Santa está falando. Nós temos que correr, vão atrás de fazer alguma coisa para a nossa salvação. Nós já temos uma parte, mas ainda precisa mais. Senão, não adianta. É isso que nós vamos ver. Mas esses dias aí, da Semana Santa. Hoje é o 5º dia, nós ainda tem mais 3 dias para nós falar sobre isso, e é isso que vai acontecer. Irmão, já se coloca aí um hino aí para nós sobre um hino. Rapidinho. Eu vou dizer o nome, aí você vai digitar o nome aí e nós vamos.
ao ver a cruz, foi ontem, não sei qual está aí hoje, acho que é 111 no novo, né? No velho é 61. Mas para mim, ficar no pé, mas e você que souber, volta ao volta. Oremos. Maravilhoso Deus e Pai, nessa Semana Santa, por esse dia que nós estamos estudando a Tua Palavra, sabendo, meu Deus, que o Senhor está chamando cada um de nós a despertar cada vez mais, porque nós reconhecemos que Cristo morreu no nosso lugar. Sabendo, meu Deus, que a morte de Cristo foi para dar a vida eterna para cada um de nós. Então, Senhor, que nós possamos permanecer firmes até a volta, até a segunda volta do Teu Filho amado Jesus Cristo. Foi para isso que Ele morreu. Abençoe também, meu Deus, aquelas pessoas que não puderam vir, o Senhor sabe o motivo por qual, sabendo, meu Deus, tantas pessoas daria tudo hoje para estar aqui, porque hoje nós temos a oportunidade de estar aqui congregando junto. Mas muitas pessoas estão no hospital. Hoje, muitas pessoas sofreram algum acidente e não tem nem condição, ninguém sabe nem quando, só pela misericórdia, só pela cura que o Senhor possa dar para essa pessoa. Mas sabemos que tem algumas pessoas que sentem o desejo de estar aqui. Então, que essas pessoas, meu Deus, possam cada vez mais se manter comigo, a Tua palavra, na Tua comunhão com o Senhor. Que os anjos de Deus, o Espírito Santo de Deus possam trabalhar na vida dessas pessoas. Sabendo que uma semana é onde as pessoas estão mais sensíveis para ouvir a Tua palavra. Mas sabemos que o mundo que nós estamos vivendo hoje não está sendo fácil. Hoje aconteceu mais um caso terrível numa escola. O indivíduo foi lá, matou 4 ou 5 pessoas. E é isso que nós estamos vendo, e ninguém trabalhando cada vez mais. Às vezes pessoas que não têm nada a ver com a situação terrível na sua vida. Porque nós sabemos que é o inimigo trabalhando, o inimigo está trabalhando porque a Bíblia diz que ele não para, e a terra que ele está agindo aqui nessa terra. Então, meu Deus, que nós possamos pedir a Tua proteção, o Teu livramento, para que nenhum indivíduo desse, nenhum
ser humano usado por Satanás venha nos atingir, porque sabemos que não é poucos. Sabemos que a terceira parte dos anjos que saíram lá do céu caíram, estão aqui nessa terra, atormentando e agindo na vida das pessoas e usando pessoas, seres humanos, para agir através deles. Então, repreenda todos os palcos. Entregamos a nossa família, cada família aqui representada, cada pai, cada mãe, cada filho que aqui está, seja protegido pelo escudo, que a tua proteção seja sobre cada um de nós. Abençoe nossa volta para nossa casa. E até amanhã estamos aqui em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. E a igreja diz: Amém.